Beyblade Burst é sem dúvidas a geração mais longa de Beyblade até o momento. Dentro dessa geração nós tivemos vários sistemas diferentes, cada um sendo lançado em um ano específico e com suas características próprias. O que eu quero explorar nessa série aqui é exatamente cada um dos sistemas. Parece que fica um pouco confuso com o passar dos anos o que cada sistema tem de diferente em relação ao anterior ou mesmo aos próximos. Então é interessante a gente fazer uma pequena viagem no tempo aqui e lembrar os sistemas que foram lançados e suas principais características. Lembrando que embora Beyblade Burst tenha tantos sistemas assim, todos eles respeitam a mecânica base de Beyblade Burst com os componentes Layer, Disc e Driver. E exatamente essa limitação, digamos assim, acabou sendo um dos fatores mais interessantes para observarmos a evolução da geração no decorrer dos anos. E hoje é dia deles, os Dual Layers. Vamos entender aqui as características básicas, o que os tornam Dual Layers, o porquê do nome e também alguns outros detalhes que quero comentar a respeito dos anos de lançamento que tivemos para esses Beyblades aqui. Lançados em 2016, os Dual Layers foram os primeiros Beyblade Bursts que apareceram em um anime. A primeira temporada oficial de Beyblade Burst começa diretamente com o segundo sistema, embora a gente tenha visto um trailer anteriormente com o Valk e o Shu utilizando o Valkyrie e o Spriggan Basic Layers. Na verdade era só um estudo de animação, era só um pequeno trailer para o que estaria por vir. O anime começa de fato com os Dual Layers. E aqui nós temos características bem interessantes e os sistemas de Beyblade Burst começam a mostrar mais e mais evoluções a cada novo lançamento. Diferente dos Basic Layers, onde nós tínhamos uma camada transparente cobrindo o layer inteiro, aqui nos Dual Layers nós temos uma mistura dessas duas partes. Por isso nós temos duas camadas Dual Layers. Aqui nós vemos, por exemplo, o Victory Valkyrie, que é um dos principais e a evolução direta do primeiro Valkyrie. Temos um conceito bem interessante que evidencia aquela essência azul que estaria por baixo do Basic Layer, agora explodindo para fora da camada transparente, e os principais pontos de contato são visivelmente mais agressivos e vêm da camada de baixo, da camada com cor sólida em azul, mostrando que Beyblade começa a ser mais agressivo para causar mais burst finishes nas batalhas. Como comento na introdução do vídeo, esse sistema também respeita a estrutura de Layer, Disc e Driver que a Takara-Tomy trouxe, mas trazendo aqui evoluções não apenas nos conceitos, mas também nas habilidades dos Beyblades propriamente ditos. A começar pelos Layers, como já dei o exemplo do Victory Valkyrie, nós observamos que tem sim uma modificação no design, a parte central, como de costume, inteiramente dedicada ao design do avatar, da criatura, da Fera Beat que esse Beyblade representa, e também, claro, os pontos de impacto super evidentes. Se observarmos a parte de baixo, vemos uma evolução também nas travas. Anteriormente nós tínhamos travas muito finas e causavam desgastes, como comentei, em especial no Basic Layer do Valkyrie, até que o lançamento do Excalibur Force Extreme mudasse as coisas, e aí sim a Takara-Tomy resolveu adotar esse mesmo sistema de travas para os Dual Layers, assim eliminando aquele problema com desgaste nas travas dos Beyblades, o que gerou muito mais conforto na hora de lançar, e isso sim resultou em batalhas muito mais intensas, sem aquela insegurança de que você vai gastar muito os seus Beyblades. Além disso, também precisamos considerar que todos os designs receberam uma atualização, e essa atualização não fica apenas pro visual, é uma atualização que impacta diretamente no desempenho dos Beyblades. Afinal de contas, sabemos que os Layers são a peça responsável pelos pontos de contato principais de todos os Beyblades, e aqui nós temos ainda mais variedades. Trabalhando com um conceito de duas camadas diferentes, cada um traz um conceito que é extremamente interessante para o jogo. Como exemplo, nós temos aqui o Kaiser Kerbeus, que trabalha muito bem com a questão das duas camadas. A camada de cima traz contra-ataques poderosos caso ele entre inclinado ou o oponente venha por cima, ele vai causar um contra-ataque muito monstruoso, pois a parte plástica que você observa aqui transparente por cima é
separada, tem intervalos muito grandes e isso causa contra-ataques bem agressivos. Já se observarmos a parte de baixo, percebemos um padrão de corrente muito mais circular, então complementando a parte de cima, você tem uma parte defensiva embaixo e uma de contra-ataque em cima, e cada novo lançamento percebíamos esses detalhes trabalhados aqui em duas camadas, uma de plástico transparente e outra de plástico sólido. Um outro exemplo que podemos dar aqui é o Wild Wyvern, que intercala muito bem o plástico sólido com o plástico transparente em um padrão defensivo muito interessante, um ponto de cada material diferente, fazendo com que o Beyblade consiga repelir ataques de forma eficiente, embora suas travas, devemos considerar, são bem frágeis. E essa foi uma das reclamações do pessoal na época, porque as travas da maioria dos Beyblades acabou ficando bem mais fraca. Se compararmos, por exemplo, as travas do Wild Wyvern, que são super baixinhas, super frágeis e causando eclosões com bastante facilidade, as travas do Victory Valkyrie, que eram muito mais altas exatamente por ser um layer de ataque e ter mais recuo para si próprio, então era muito arriscado usar ataque, mas as travas compensavam por ser travas mais fortes, então o jogo acabava sendo bastante equilibrado nesse quesito. Até que a Takara-Tomy lançou aqui uma peça bastante perigosa para o competitivo e, na minha opinião, a que melhor exemplifica o conceito de Dual Layer, que é o Dark Death Scyther, que tem uma metade no plástico escuro e uma metade no plástico transparente para causar desequilíbrio e também contra-ataque. Embora seja um layer de ataque oficialmente declarado pela Takara-Tomy, ele foi altamente utilizado em combos de resistência e de defesa. Por ter bastante equilíbrio na sua peça, embora não pareça, esse cara aqui foi responsável pelo primeiro banimento em torneios oficiais, porque todo mundo só usava essa peça e um único combo, Dark Death Scyther Gravity Revolve. E assim, os torneios perdiam muito a graça, porque todo mundo usava a mesma coisa. Apesar de ser um combo super forte, não é muito legal a gente usar só a mesma combinação de peças num torneio onde você precisa combinar peças para derrotar os oponentes, não é? As travas dele também eram super boas porque é um layer de ataque, então ele precisa ter travas interessantes, e isso diferenciava ele de muitas coisas, porque não tinha muitos pontos de contato e não tinha tanto recuo quanto um Valkyrie, por exemplo. E assim vários outros designs foram lançados e podemos perceber padrões cada vez mais complexos no que depende de Dual Layers. O conceito é muito legal, muito bem trabalhado, e nós tivemos uma série muito recheada com vários designs e com vários Beyblades diferentes. No decorrer do ano de 2016 para 2017, tivemos aí muitos lançamentos desse sistema. E esse sistema também foi responsável pelo lançamento de um dos assuntos mais comentados da época. Precisaríamos mesmo de um Beyblade Burst que gira à esquerda? Será que em algum momento a Takara-Tomy vai incrementar metal nos layers? E essa resposta veio com apenas um Beyblade, Lost Longinus 9 Spiral. Esse aqui foi o responsável por inaugurar uma nova categoria e uma espécie de subsistema, ainda que dual layer, digamos assim. Ele nos trouxe um conceito novo para Beyblade Burst. Primeiramente, o seu layer extremamente agressivo foi o primeiro layer que gira à esquerda lançado no sistema Burst. Ele é capaz de atingir aqui upper attacks muito agressivos. Ele também tem travas muito poderosas, exatamente porque ele é um tipo ataque, e além de tudo isso, foi o dual layer mais pesado já lançado, porque as duas cabeças de dragão presentes aqui na sua estrutura são de metal. Esse foi um layer que causou muita discussão na internet, exatamente pelo seu peso excessivo e também pela sua habilidade única, considerando o sistema Burst, que a gente sabe, aqui nasceram os Slow Bursts. A própria Takara-Tomy mostrou já em vários vídeos, em especial nos vídeos que divulgava o Lost Longinus, que era possível você lançar ele mais fraco e mesmo assim ele vencer por eclosão numa batalha, exatamente porque ele causava um recuo muito grande nos oponentes ao girar mais fraco, e o oponente que vinha girando mais forte para cima dele simplesmente eclodia. Era uma das estratégias que começavam a nascer dentro da geração Burst e muito utilizada posteriormente. E um detalhe muito legal a ser comentado a respeito dos Dual Layers é o quanto esses designs começaram a trabalhar com a verticalidade
verticalidade das peças. Observe como tem peças que trabalham de formas diferentes na vertical, como eles conseguem desestabilizar os oponentes ou causar ataques e impactos mais poderosos. Cada um tinha uma verticalidade única para o sistema e, trabalhando assim, uma forma um pouquinho diferente de atingir os oponentes. Além da inovação no conceito dos layers, também tivemos muitas modificações aqui nos discs, que são componentes que adicionam peso nos Beyblade Burst. Não apenas peso, eles também adicionam características de melhor equilíbrio e também aerodinâmica. O próprio Boost, que vem com o Victory Valkyrie, trabalhava com força descendente, cortando o ar para que o Beyblade tivesse mais fricção com a arena e com que ele fosse mais coerente como combo como um todo dentro da ideia que era o Victory Valkyrie. Definitivamente um dos discs mais utilizados em competições foi o Gravity, exatamente pelo seu peso, pela sua distribuição de peso do lado externo, fazendo com que ele fosse extremamente bem em resistência, em defesa e em vários aspectos ele foi muito utilizado. Também tivemos designs bem únicos, como o caso do Upper, que trabalhava com Upper Force, ou força ascendente, com a maneira com que ele cortava o ar utilizando essas estruturas que lembram asas. Então era um disc bem único, embora não tenha sido muito utilizado, a ideia dele é bem legal. O conceito de discs com materiais extras também começou aqui. A gente teve o Magnum, que veio diretamente do Xeno Excalibur, e ele também tinha aquela mecânica de alinhar-se com a espada do Layer e fazer com que o peso do Beyblade como um todo fosse mais para um lado. Então ele possuía uma camada plástica para adicionar pontos de contato e também pontos de peso diferentes. A ideia de discs com materiais diferentes não fica só no plástico não. A gente teve, por exemplo, o Jerk, onde nós tínhamos uma estrutura que funcionava como um para-choque. Esse Jerk é feito de uma borracha bem rígida, mas ele consegue absorver aqui alguns impactos caso o oponente venha de baixo. É um disc bastante interessante, muito bonito também, mas não é nada eficiente no que diz respeito à aerodinâmica, afinal a forma como a borracha corta o ar é bem extravagante e faz com que ele tenha uma péssima resistência. É um disc próprio para defesa. O conceito do Life After Death também começa por aqui, onde nós tivemos o disc Polish. E aqui nós tivemos uma estrutura bem legal, porque realmente a parte de baixo desse disc era um componente plástico, era muito lisinha e fazia com que os Beyblades tivessem um giro a mais de leve no final da batalha, e isso ajudava bastante a definir aqui quem era o vencedor, porque ele conseguia dar esse suspiro de rotação a mais no final das batalhas graças ao polish muitas vezes. Assim como também tivemos discs interessantes para desequilibrar os Beyblades, no caso do Quarter, que tinha apenas uma ponta aqui com peso a mais, e isso fazia com que o Beyblade ficasse totalmente instável, e aí sim ele conseguia uma instabilidade muito grande para atacar melhor ou até contra-atacar os oponentes. Quarter foi bem interessante na época. E considerando que tivemos um Beyblade que gira à esquerda, o primeiro deles na geração Burst, também tivemos um disc que trabalhasse bem com ele. Então aqui temos o Nine, um disc que consegue cortar o ar de maneira a ser uma força descendente girando à esquerda. É basicamente um boost de giro à esquerda, então ele ajudava bastante a performance do Longinus a se manter girando na arena de forma mais agressiva. Os discs foram melhorando cada vez mais e trazendo mais características para melhorar ou piorar o centro de gravidade, como é o caso do disc Down, ter uma performance de resistência, como é o caso do disc Yell, ou até mesmo cortar o ar de forma eficiente, como é o caso do Infinite, que também tem um design totalmente retorcido para cortar o ar. Cada disc tinha sua característica, sua aerodinâmica e sua ideia de distribuição de peso únicas, e por isso o sistema Dual Layer foi um passo adiante no que diz respeito à evolução de Beyblade Burst. Mas uma das principais características ainda não está aqui, porque ela está nos drivers. E aqui nós tivemos a real evolução para Beyblade Burst, porque afinal de contas estamos falando da ponta que tem contato direto com a arena, e é a partir deles que nós vamos estabelecer os nossos lançamentos, ângulo de lançamento, força de lançamento e tudo mais que tanto interessa para o jogo. Esses são os componentes que receberam as primeiras mecânicas de fato de Beyblade Burst. Não apenas isso, havia inúmeros modelos com diferentes materiais neles, a começar pelo próprio Valkyrie, que temos aqui o Variable, que é uma peça muito conhecida por ir desgastando com o tempo e ficando extremamente agressivo e difícil de controlar por isso.
No caso do Unite, que pertencia ao Storm Spriggan, dependia do ângulo de lançamento, você poderia fazer com que ele tivesse um padrão mais de resistência no centro da arena, ou um padrão super agressivo ao redor dela, lançando ele na borda para fazer com que ele corresse muito rápido e atingisse o oponente logo no início da batalha. Um dos drivers que até hoje é lançado é o Revolve, porque ele tem uma pontinha fina ali no centro para ter resistência e uma estrutura de giro livre em volta dele para ajudar na estabilidade e no giro do Beyblade. Também temos o Orbit, que tem uma bolinha de giro de 360 graus aqui na sua ponta, que ajuda bastante a estabilidade do Beyblade como um todo. Alguns drivers extremamente estranhos, diferentes demais, como é o caso do Impact, que misturava pontos de contato com a arena de borracha e plástico, para que ele acelerasse e fosse altamente descontrolado. O clássico Extreme com a sua ponta de borracha para ter um padrão altamente ofensivo. Alguns dos drivers bem estranhos também, como é o caso do Liner, que tinha uma rodinha aqui no centro dele. Mas eu lembro que o driver que mais causou confusão no pessoal na época que foi lançado foi o Hold, porque a revista CoroCoro mostrou uma imagem desse driver e ninguém entendeu qual era o funcionamento dele pela sua estrutura bizarra. Ele tem uma ponta plana, mas ao mesmo tempo tem alguns dentinhos em volta dela, e essa ponta plana também tem giro livre, fazendo com que ele tenha uma movimentação super estranha pela arena, lembrando mais ou menos um analógico de controle de videogame. É um driver que não parece ter muito equilíbrio, mas é extremamente veloz na arena. E a adição de novos materiais não fica só por conta da borracha, não, a gente tem aqui também POM, aquele plástico que tem muito menos fricção com a arena, e isso era essencial para um driver de resistência, como é o caso do Yield. E falando em mecânicas, foi aqui que apareceu o driver Trans, onde você poderia colocar ou uma ponta plana ou uma ponta mais afiada para que ele tivesse resistência, e aqui você tinha uma alteração de modos muito concreta. Isso sem mencionar o Spiral extremamente agressivo para um tipo que gira à esquerda, como foi o Lost Longinus. Os drivers não apenas incrementaram o jogo, mas trouxeram estratégias diferentes e nos fizeram aprender a lançar cada vez melhor. Isso porque especialmente o Variable ia desgastando com o tempo e nós precisávamos nos acostumar com os novos estilos que o driver ia conseguindo pela arena. Precisávamos adaptar os nossos lançamentos para cada um desses tipos, e alguns deles extremamente difíceis de controlar na arena, e eu considero um dos desafios mais divertidos de Beyblade Burst é aprender a dominar um monstro desses aqui e fazer com que ele gire de uma maneira que você quer que ele gire. Portanto, as primeiras mecânicas da geração Burst vieram no sistema Dual Layer, que inovou muito, nos apresentando várias formas de jogar diferentes. Aqui nós pudemos trabalhar muito com aerodinâmica, muito com distribuição de peso, também precisamos entender um pouco da verticalidade de cada uma das peças, além do óbvio desafio da gente ter que dominar todos os drivers que foram lançados aqui, alguns mais fáceis do que outros, mas o sistema Dual Layer foi um passo muito importante para Beyblade Burst. E grande parte das batalhas se tornava mais intensa exatamente por conta das travas que ficaram levemente mais fracas, mas isso nos forçava a trazer mais estratégias para dentro do jogo, escolher melhor as peças, escolher melhor o lançamento que nós fazíamos e também improvisar em muitos dos momentos, alterando a performance dependendo do lançamento de cada um dos Beyblades. E esse foi o sistema Dual Layer lançado em 2016 pela Takara Tomy. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, eu espero que você tenha compreendido e tirado algumas dúvidas das principais características desse sistema. E é claro, se você quiser ver em detalhes cada um desses Beyblades aqui, tem análises e unboxings aqui no canal, você pode verificar sempre que você quiser. E o próximo episódio a gente vai avançar ainda mais para o terceiro sistema de Beyblade Burst, God Layer. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais interessantes. Espero que você tenha curtido, então deixa um gostei aí, que apoia bastante a divulgar o conteúdo que faço aqui no canal. Também se inscreve para você não perder nenhum vídeo, porque eu publico aqui todos os dias, cara. E deixa seu comentário aí o que você achou desse segundo episódio da série. Curtiu? Quero saber a sua opinião. E a gente se vê numa próxima. Até lá!